Gênesis capítulo 13, versículo 8 e o versículo de número 9. Ok? Encontramos, primeiro livro aí das Escrituras, versículo 8 diz assim: Então Abraão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Agora, olha o que Abraão pede: peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. E aí? Vamos conversar nessa noite sobre descomplique relações? Vamos? Então assente-se com a sua Bíblia aberta. Essa expressão descomplique relações, ela pode soar um tanto quanto coachiniana, né? Uma ideia de coachings que trabalham muito com essa visão de descomplicação ou destravamento de áreas, ou pode também soar um tanto quanto arrogante, no sentido de podemos descomplicar relações. E a ideia aqui nessa noite não é trabalharmos isto ou oferecer um mapa, um script de como descomplicar relações, sejam pessoais ou interpessoais, até porque eu tenho consciência que 30, 35, 40, 45 minutos, 1 hora, 2 horas, para alguns 10 horas, 1 mês, não seria suficiente para a gente ir resolvendo muitas coisas que estão complicadas. Mas a ideia é exatamente nós falarmos sobre algumas sugestões relacionadas ao processo relacional que nós vivemos. Afinal de contas, nós não somos anjos, nós também não somos espíritos e não somos também nenhum Gasparzinho, nós somos seres humanos. E como seres humanos, compostos de carne e osso, de sensações, de emoções, de identidade, nós precisamos compreender que, ao ser diferentes uns dos outros, existirá ao longo das nossas relações inúmeros confrontos, inúmeros pontos ou inúmeras situações em que nós nos perceberemos vivendo desavenças. E aí eu inicio perguntando nessa noite: você conhece alguém que já viveu alguma desavença? Você conhece? Você já viveu alguma desavença? Amém, amém. Seja na área familiar. Quem nunca, gente? E aí nós poderíamos dizer que se os problemas e se as relações, elas de fato se estabelecem em alguns momentos de maneira complicada, e isso não é profecia, é uma realidade, basta a gente fazer uma leitura e você vai perceber que maridos têm algumas vezes relacionamentos delicados com as suas esposas, a esposa tem um relacionamento muitas vezes delicado com a filha, o pai tem um esposo delicado com o filho, a nora tem um relacionamento muitas vezes delicado com a sogra, cunhados com relacionamentos delicados, e a gente vai perceber que estas relações, elas são fatos, são fatos. Um dia eu ouvi alguém dizendo: eu não gostaria de viver nenhuma complicação nas minhas relações. E eu disse para ele: é simples, tire a sua vida. Porque enquanto você viver, você experimentará dificuldades ou relações embaraçosas e difíceis nos nossos processos de relacionamento. Isso é um fato. Então o que eu quero trabalhar nessa noite de maneira muito objetiva, e eu te dou certeza que os pés não vão congelar, a gente vai finalizar antes que os pés congelem, mas é exatamente à luz das Escrituras Sagradas, nós pensarmos um pouco, principalmente a partir da história de Abraão, sobre como termos uma postura, ou sobre como nós termos atitude diante
de situações que se apresentam complicadas, diante de relações que se apresentam de maneira difíceis de serem resolvidas. Eu sei que se nós formos para a psicologia, para a sociologia, você vai encontrar inúmeros pensadores falando sobre como você deve proceder, como você deve agir, mas eu quero pensar exatamente a partir das ações que Abraão tem nessa relação delicada com o seu sobrinho Ló. Então olhe o versículo 7 desse texto. O versículo 7 desse texto aponta para nós a realidade de que as discordâncias, elas fazem parte das relações humanas. O texto vai mostrar a nós que Abraão e Ló, eles passam a ter uma dificuldade que está vindo na sala ou na mesa de jantar deles com relação aos pastores. Ou seja, Abraão era um homem rico, tinha muitos gados, muitas ovelhas. Ló, sobrinho de Abraão, era também abastado. As escrituras trazem essa realidade. E o que acontece é algo muito simples do contexto da época. Quando haviam dois homens que possuíam muitos bens, havia uma dificuldade, onde todos estes animais pastarão, onde esses pastores encontrarão alimento para estes animais. E começou uma discussão entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Provavelmente chegava um e o outro dizia: rapaz, eu já cheguei primeiro, aqui é o meu espaço, não venha com os seus animais para cá porque a gente vai sair no braço. E o outro provavelmente dizia: não, mas veja bem, você pertence a Ló, eu pertenço a Abraão, Abraão é maioral aqui, é tio nessa relação, você que tem que respeitar, dá o fora daqui. E essa realidade chega aos ouvidos de Abraão e de Ló. E Abraão, de maneira muito direta, chama Ló e vai dizer o seguinte: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores. Mas perceba que esta frase de Abraão é exatamente uma testificação de que estava acontecendo conflitos não apenas entre os pastores de Abraão e Ló, mas consequentemente entre Ló e Abraão. E esses conflitos se estenderam durante muito tempo. Você vai encontrar, por exemplo, Isaac vivendo conflitos em Gerar, com relação aos pastores daquela terra, em disputa a poços que Isaac estava cavando. Então essas disputas, elas eram corriqueiras. A grande questão aqui é a consciência inicial de que discussões e desavenças, elas acontecem onde sempre há pessoas. Eu gosto da frase de um escritor alemão, que ele diz o seguinte: onde estiver 2 ou 3 pessoas, ali há um problema. E essa é uma realidade tácita. A ideia de que onde há pessoas, nós temos problemas, e independente do porquê o problema surge. Se é porque há uma briga por herança, se é por conta da briga do pet, quem vai levantar para limpar os estragos da noite ou não, se é briga porque foi muito sal na comida, pouco sal na comida, muito açúcar no suco, pouco açúcar no suco. Enfim, não importa se o motivo da discussão é um motivo banal ou é um motivo de grande importância. A grande questão que esse texto inicia trazendo a nós é a realidade de que os desentendimentos fazem parte das relações humanas. Fazem parte. E talvez você diga: pastor, fazem parte porque nós como seres humanos somos difíceis de lidar. Nós como pessoas, quanto mais adultas e quanto mais nós vamos ganhando experiência, parece que vamos nos tornando mais difíceis nas relações. Mas olhe para as crianças. 2 aninhos de idade, 2 aninhos e meio, papais super dóceis, e de repente o filhinho de 2 anos e meio de idade dá-lhe um tapa na cara do outro irmão. Gente, ele nunca viu isso aqui dentro da nossa casa, estuda em uma escola particular, nossa,
Todo mundo é pastor, até o cachorro é um pastor alemão, e o filhinho agora foi fazer isso. Bem-vindo aos processos de relações. As relações são estabelecidas em processos de discussões. E aí a primeira questão que eu destaco é: santidade não exclui discordâncias. A gente é crente, e porque nós somos crentes, nós não teremos discordâncias. Mentira! Pastor, eu sou filho de Deus, e porque eu sou filho de Deus, eu nunca terei desavenças com ninguém. Mentira! Você está mentindo. Deixa eu te convidar a fazer um olhar para as Escrituras, para dois homens super crentes. Eles são tão crentes que eles realizam a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé. Homens crentes, plantam igrejas, apanham em cidades por conta do nome de Cristo, são perseguidos, formam líderes, iniciam esse processo e, gente, finalizam a primeira viagem missionária, foi um sucesso. Voltam para a sua cidade, dão relatos de testemunho, a igreja vibra. Uau, os nossos missionários estão de parabéns. Eles organizam uma segunda viagem missionária. E um deles, chamado Barnabé, resolve levar junto Atos 15, depois Atos 18, João Marcos. Ele vai para Paulo e diz: vamos levar João Marcos? Paulo olha e diz: aquele que iniciou conosco na primeira viagem, nos abandonou na metade, é ele mesmo que eu quero levar. Então, ele não. Aquele cara é um fujão. E aí a Bíblia não relata as atribuições que Paulo atribui a João Marcos, mas o texto diz que a discussão foi tão grande entre eles, que Paulo olha e diz: você quer levar João Marcos? Então leve contigo, porque eu vou escolher um outro brother. Você vai com João Marcos para um caminho, e eu vou para o outro caminho com Silas. E o texto não omite em dizer que houve uma tão grande discussão entre eles. Então esse texto traz-nos a consciência que santidade não exclui discordâncias. Ok? Eu descobri que a família do pastor tem umas discussões, hein? Babado! Sério? Nossa! Armando um círculo de oração, de coque. Você acredita que os filhos dela discutiram? Sério? Eles são crentes. São crentes, pastor. Bem-vindo ao mundo de seres humanos. Agora existe uma segunda questão aqui, só que eu não estou falando de barraco, gente. Eu estou falando de discordâncias. Aquela discordância que você pode ter na mesa, sorrindo e discordando. Não estou falando de barraco aqui, de subir no poste. Não estou falando disso, não. Segunda questão com esse texto, eu entendo que a única maneira de não termos discordância, e aí então vai uma dica para você: não quer ter discordância nas suas relações? Não quero, pastor. Viva uma vida de falsidade. Eu só vivo uma vida em que não há discordância e se eu adoto uma postura de falsidade. De falsidade. Alguém chega para mim e diz: você gostou da pintura? E eu digo: então, o que você acha? Eu gostei também. Há uns anos atrás, nós estávamos em um fúnebre, meus pais estavam juntos, e vão lembrar dessa cena. Estava conversando com alguém, fúnebre da minha avó. E na madrugada dos fúnebres, as pessoas esquecem de quem está ali, e é o chimarrão, é o café, é as risadas, é ou não é? É ou não é? É, eu sei que é. E aí a gente vai fazendo malabarismos para não dormir. E aí eu conversando com alguém, trabalho em uma igreja, e ele falando sobre algumas reformas que estavam acontecendo. E ele elogiou tanto a liderança do pastor presidente. Ele falou: nossa, como ele é visionário. Mas ele iniciou perguntando sobre Blumenau.
E eu fui dizendo a ele, olha, as adequações são necessárias, exigências de bombeiros, exigências disso, daquilo, elevador necessário, e é um valor absurdo que precisa ser gastado para que as adequações sejam feitas, e é necessário, se não acontecer, você é multado e você tem uma série de complicações. E ele, após ouvir, ele elogiou tanto o pastor deles. Nossa, porque o líder está fazendo, e ele está colocando isolamento, e não sei o que. E ele elogiou tanto, gente, tanto, que se eu não estivesse em Blumenau, eu queria ir para aquela cidade. Ele saiu dali. E o tempo passou, conversou com os meus pais durante o período da noite. Quando nós estávamos voltando, 600 quilômetros, quase 600 quilômetros, é muita coisa para conversar, eu, pai e mãe. A gente toca exatamente no assunto. E qual foi a surpresa? Enquanto para mim, ele disse, uau, visionário, incrível. Para eles ele disse, desnecessário, não era preciso. Para que isso? Para que ligar para essas coisas? Deixa que multe. E não tinha precisão de fazer isso? Ou seja, se eu quero viver uma vida em que não há discordâncias, então eu preciso viver uma vida de falsidade, porque se eu vivo a minha individualidade, não individualismo, não a ideia de pensar apenas em mim, mas a individualidade, ser quem de fato eu sou, então eu viverei pontos de discordância com você, e isso não há problema. Nós viveremos embates, porque isso mostra a nossa individualidade. Ficou lindo esse cinza, né? Aí tem outros que chegam e dizem, não, eu não gostei, eu queria que o vermelho continuasse. E outros falam, como ficou melhor agora para as fotografias, essa cor. Não, eu não concordo com isso, porque isso tem um tom de outra coisa. E não tem problema. As discordâncias, elas fazem parte das relações humanas. Agora, deixa eu dizer algo aqui. Somente as diferenças produzem crescimento. Somente as diferenças produzem crescimentos. O igual não te traz nada novo. O igual, o máximo que ele fará em uma relação contigo é concordância. Está frio hoje, né? Está frio. Mas amanhã vai estar mais frio ainda, então vai estar mais frio ainda. Sabe o que está esquentando agora? Pois é, está esquentando, né? Eu acho que semana que vem vai esquentar. Então, vai esquentar mesmo. Você percebeu que a política do nosso país não está boa? Não está boa mesmo. Mas eu acho que vai melhorar. Pois é, eu também acho que vai melhorar. Não é nada de novo. Você olha para o outro e parece que é você no outro, apenas diferente esteticamente. Agora, quando nós estamos com pessoas diferentes, nós percebemos que percepções são outras. Eu gosto de, depois de realizar os meus slides, eu entregar para a Thaís. Porque eu finalizo os meus slides, seja de mensagens, de aula, e aí eu olho assim, eu digo, nossa, ficou muito legal, ficou muito bom, eu vou canonizar isso. Aí eu entrego para ela, ela chega lá no escritório assim, dá uma olhadinha e diz, nossa, que horrível isso. E eu digo, está sendo usada espírito de Belial, mas eu entrego para ela. E assim, quando eu vou ouvindo, gente, eu olho às vezes assim, slides lá de 2012, eu olho hoje assim, digo, nossa, não fui eu que fiz, isso aqui foi o capeta que fez e deu para mim esses slides, porque está horrível de feio. Porque o diferente, ele vai te fazendo o quê? Vai proporcionando a você crescimento. E a gente não entende isso. A gente vai realizar as nossas rodas de amizade e nós não queremos complicações, mas olha a nossa cabeça, porque eu não quero complicação, então eu prefiro pegar o idêntico. E eu começo assim, que time você torce? Santos, tá dentro. Flamengo, não, tá fora, não quero mais nem para amigo. E aí a gente vai indo. Qual é o tipo de carne que você gosta? É isso, e a gente traz esses para perto. E aí nós nos reunimos no final de semana,
e as conversas giram em torno de tudo o que é semelhante. Só que você finaliza aqueles diálogos e não há novidade, não há crescimento, não há expansão. Por quê? Porque não houve confronto. E exatamente nos confrontos nós crescemos, porque é exposto a nós visões, percepções e realidades que eu não estou percebendo, por conta das minhas predisposições, dos meus pré-entendimentos, da minha formação intelectual, cultural e aí por diante. Olhe para Jesus. Jesus, ele vai montar o time dele, e a gente montaria diferente. Quem de nós que escolheria um traidor para a nossa equipe? Vai aí, pergunte para quem está do seu lado. Você escolheria um traidor para a sua equipe de trabalho? Pergunte aí para ele. Você diria, é lógico que não. E aí, Eliseu, você escolheria um traidor? Não. Agora, o interessante, gente, é que nós olhamos para Cristo e você vai perceber que muitos dos ensinos de Cristo só foram possíveis porque haviam pessoas diferentes no grupo dos 12. Quer ver só? A gente só aprendeu sobre a escada do poder por causa de Tiago e João. A mamãe chega e diz, está vendo esses dois meus meninos aqui, amados, queridos, muito crentes, pode um deles ficar à sua direita e outro à esquerda? Jesus olha e diz assim, no mundo terreno os maiores são servidos pelos menores, mas no meu reino os maiores servem os menores. Se não tivesse ali Tiago e João, Jesus provavelmente poderia não tocar nesse assunto. Gente, se Pedro não fizesse parte do grupo dos 12, talvez Jesus não abordaria as questões sobre o perdão, sobre as reconciliações, sobre a segunda chance. Se Judas não estivesse no grupo dos 12, é provável que o Senhor não falaria, não abordaria questões relacionadas às traições. Se Tomé não estivesse no grupo dos 12, nós perderíamos a oportunidade de ver como Cristo aborda as questões relacionadas aos discípulos com falta de fé. Então perceba que as diferenças, elas proporcionam a nós não apenas crescimento, mas somatório. Os grandes empresários da atualidade, se você observar as equipes desses homens, você vai perceber uma realidade: não são pessoas iguais, são pessoas com percepções diferentes, com valores, alguns deles e delas diferentes, mas que é exatamente a partir disso que há crescimento. Então não se engane, as discordâncias, os problemas, os embates, eles acontecerão durante toda a nossa vida. A grande questão é como lidar com eles. Como lidar com eles. A segunda lição que a gente aprende aqui está exatamente no versículo 8. Versículo 8, Abraão ele traz para nós, ele lança luz a uma realidade muito importante. Ele nos apresenta que as contendas não devem dominar as relações pessoais. É interessante que existem pessoas que realizam ou fazem das suas vidas uma vida de contínua discussão. Ele se acostumou com uma vida de baixaria, de discussões intensas. O dia que ela ou ele não discute com o marido ou com a esposa, ela discute com o filho. O dia que a discussão não é com o filho, é com o vizinho. O dia que a discussão não é com o vizinho, é com o líder, é com o pastor. O dia que a discussão não é com a dirigente do círculo de oração e nem com o cachorro, pois discute com o capeta. Mas todo dia precisa ter uma discussão. São pessoas que usam as discussões como meios de sobrevivência. Você conversa com ela hoje, diz, e aí, tudo bem, tudo bem. Mas sabe fulano de tal? Rapaz, se eu encontrar ele e eu não tiver crente
naquele dia, ele vai para o hospital. Aí você ora por ele, diz, estou orando por você, hein? O Senhor vai te dar livramento. Na semana seguinte, você encontra ele e diz, e aí, tudo resolvido? Resolvi, mas enfim, você sabe aquele líder de música da terça-feira? Então, aquele loirinho mesmo. Eu não estou gostando muito, assim, de algumas formas. Você diz, não, tudo bem. Semana seguinte, você diz com ele, e aí, tudo bem? Então, tudo bem. Mas tem um irmão que vem com um bigodinho que senta na frente. Gente, tá tudo bem. E outro dia ele se encana com a careca daquele, no outro dia com o cabelo do outro. Ou seja, você conhece alguém assim? Que a vida dele é uma vida em que diariamente ou semanalmente ela está envolvida em problemas. Ele resolve um para abrir outro problema. Ele deveria ser o coordenador de Serasa. Ela. Agora, Abraão no verso 8, ele traz para nós a consciência de que problemas existem, mas eles não devem fazer parte do nosso estado de vida. Ele chama Ló, ele vai dizer o seguinte, Ló, está tendo uns problemas aí entre eu e você, entre os meus pastores e os seus pastores, mas é o seguinte, vamos dar um fim nisso? E ele vai dizer para Ló, se você escolher direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher norte, eu vou para sul, mas a gente não pode mais continuar no mesmo processo. O que Abraão estava fazendo aqui? Algo muito inteligente. Abraão não queria que a narrativa da sua vida fosse construída sobre problemas entre ele e seu sobrinho. Abraão não queria que o resumo, a síntese da sua vida fosse, e Abraão, durante todas as suas peregrinações, contendeu com Ló. Abraão não queria isso. E porque ele não queria isso, ele procura resolver esse problema. Ele não queria ser o homem conhecido como contendeiro, o barraqueiro, o baderneiro, o tumultuador. Não. Então ele chama o seu sobrinho e diz o seguinte, vamos resolver? Vamos resolver. Mas uma das maneiras de resolver é não continuar mais juntos. E aí aqui deixa eu abrir um parênteses e fechar o parênteses. Isso não se aplica a casais. O pastor disse lá no culto de terça que para a gente resolver o conflito tem que ir cada um para um lado. Não estou falando para quem é casado, meu irmão. Você casou, você vai ter os problemas lá dentro da sua casa. E nem que talvez o seu norte seja o quarto e da esposa a sala, até se acalmar e depois volte e resolve isso. O que eu estou dizendo aqui são relações não conjugais. Não conjugais. Abraão não é casado com Ló. A discussão aqui não é com Sara, é com Ló. E Abraão, nesta questão, vai nos ensinar aqui ao menos três verdades muito importantes nesse processo de resolver problemas. Vai lá assim, só por curiosidade. Você só vai perguntar por curiosidade, vai dizer assim, você tem um problema com alguém por aí? Pergunte a ele, para esse irmão crente do seu lado. Você tem algum problema com alguém por aí? Eu sei que aqui no culto de terça a gente não tem. Mas lá, gente, na Rua das Missões, com o pastor Alex, lá tem, mas aqui não, aqui está tudo resolvido. Agora, olha que interessante o que Abraão nos ensina. Abraão nos ensina a não adotar uma postura diante do problema, de calar ou de ignorar o problema. Abraão poderia muito bem calar-se. Está tendo problema entre os pastores nossos. Deixa tudo quieto. Almoço de domingo a gente continua almoçando, tomando nossa coca, e deixa que esses pastores resolvam ou matem um ao outro, mas a gente não. Abraão não se cala, e Abraão não ignora o problema. Varreu o problema para debaixo do tapete? Abraão não faz isso. Ele está chamando Ló e está dizendo, vamos resolver essa parada aqui? Existe algo que não está legal dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa relação, e eu não posso me calar e ignorar. A gente precisa resolver. Problemas não resolvidos
são problemas aumentados. Vamos lá, vamos dizer juntos? Problemas não resolvidos são problemas aumentados. De novo, problemas. Pastor, é sério, mas assim, olhe para Davi. Aminon força a sua meia-irmã a se deitar com ele. Um estupro acontece dentro dessa casa. Papai Davi, rei da época, sabe de tudo, ignora. Problema não some. Absalão olha e diz: se calou, ignorou. Absalão toma dor, se revolta contra o seu pai, mata Aminon e ainda realiza uma inserção dentro do reinado. Ou seja, problema não resolvido só tem a tendência em aumentar. Não acredite que o tempo resolve, não acredite que ignorar resolve, e não acredite que ficar calado resolve. Abraão está nos mostrando: tem um problema? Resolva. Abraão nos ensina também a não explodir em resolver os problemas. Gente, ele poderia chamar Ló assim, e como um bom crente assembleiano, fazer uma listinha legal para Ló e dizer: eu que fui chamado, foi o Senhor que apareceu para mim da além da terra e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Eu sou seu tio, eu sou mais rico que você. Então assim, Ló, dá o fora. Mas ele não fez isso. Abraão tinha todos os argumentos necessários para humilhar Ló, explodir com Ló e dar um atropelo em Ló. Mas Abraão resolve de outra forma. Ele chama e diz: vou resolver isso de maneira cristã, como bons cristãos da Assembleia de Deus de Blumenau. Vou resolver isso de maneira equilibrada, sem explodir, sem dar tapa na cara, sem puxar cabelo. Vamos resolver isso de maneira equilibrada. Vamos. Olha que incrível isso. Gente, é lindo quando pessoas equilibradas sentam para resolver problemas entre elas. Olha só, problemas, desavenças, mas podem ser resolvidas. O que Abraão nos ensina é que nós precisamos encarar o problema. E isso significa, sim, tomar decisões que possam doer. Mas Abraão encara o problema. E é interessante que ele olha para Ló e diz: há um problema entre nós. E o interessante, doutor Gilvan, é que ele não diz o seguinte: vamos tentar ficar aqui na mesma casa? Poxa, a gente é crente, serve ao mesmo Deus, oramos ao mesmo Senhor, cantamos os mesmos hinos, pegamos o mesmo cálice, vamos permanecer aqui. E a gente vai tentando. Abraão tem um entendimento: esse problema, para ser resolvido, a gente vai resolver, vamos fazer as pazes, mas que para que a coisa não volte a acontecer, vamos seguir em paz caminhos diferentes. E interessante que Abraão não desfaz a amizade com Ló. Lá na frente eu vou falar sobre isso. Não entenda que Abraão está dizendo: agora você é meu inimigo. Mas o que Abraão faz é o seguinte: olha, para que a coisa não continue sendo desgastada, segue para um lado e eu sigo para o outro. Olha que interessante algo. A gente muitas vezes tem a ideia de que o afastamento não deve acontecer. Só que nesse texto a gente tem uma compreensão de que existem afastamentos que são saudáveis nos processos relacionais. Pastor, eu não concordo. Mantenha uma mulher que está sendo agredida dentro da casa com o seu marido agredido, que está sendo agressor. Quero ver se essa relação se estabelecerá saudável. A gente tem aqui a Lemos, que trabalha com crianças no conselho. Vai ver se mantém uma criança sendo agredida ou ofendida sexualmente dentro de uma casa. Mantém ela lá dentro. Vamos
vamos resolver o problema aqui dentro. Não. Existem afastamentos que são as melhores decisões para que a harmonia se estabeleça. Quer o maior exemplo do que é a eletricidade? Polo negativo e positivo estão separados para que funcionem bem. O que eu quero dizer com isso? Existirá momentos em que nós precisamos fazer escolhas diante das desorganizações familiares para que resoluções aconteçam, mesmo que isso doa, mas eu preciso escolher manter a minha paz de espírito. Toda vez que eu me encontro com fulano, eu discuto, a gente quase se agride, então eu preciso manter a distância para que haja a paz entre nós. Continuo orando por você, abençoando a sua vida, te auxiliando em tudo que estiver às minhas mãos. Mas a gente pode manter um afastamento. Estranho, não é? Difícil de ouvir. Se possível, tenha paz com todos. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Abraão está dizendo para Ló: eu valorizo tanto a nossa relação, que para que ela continue boa, a gente precisa distanciar. Eu amo tanto você como sobrinho, e para que a gente mantenha essa relação boa, vamos resolver aqui, vamos distanciar. Vai ter pastagem para os seus animais, vai ter pastagem para os meus animais, e vai ter paz para a sua alma e paz para a minha alma. Distanciar. Você vai no domingo almoçar no rango, e eu vou no outro, e a gente intercala, mas resolve o problema. Quantos estão entendendo? Caminhando já para a gente finalizar, versículo 9. Gente, Abraão, ele eu não sei se ele tinha se formado em psicologia na FURB, não sei, ou na Uniaselv, mas ele errou em alguns outros momentos, mas aqui ele toma decisões incríveis. Abraão nos ensina que nós podemos perder no financeiro para ganhar nas relações. Abraão nos ensina que essa atitude pode ser necessária em muitos momentos da nossa vida. Perder na área financeira para ganhar na área relacional. Abraão, aparentemente no financeiro, ele está perdendo, porque ele olha para Ló e ele diz o seguinte: escolhe aí, escolhe. É como que se os dois estivessem no centro, eu não sei basicamente qual seria a cidade no centro, mas Abraão dizer o seguinte: você tem Bombinhas ou você tem Penha? Qual das duas praias é melhor? Bombinhas, né, gente? Desculpa aí, a Penha só se tem casa lá, senão é Bombinhas. Aí assim, você está lá no meio, e aí você diz: você quer ir para onde? Se você for para Bombinhas, eu vou para Penha. Se você for para Penha, eu vou para Bombinhas. Você não faria isso, mas eu tentaria me adiantar. Eu diria: então, como eu sou seu tio, eu vou fazer a primeira escolha. Você veio depois, você fica com o que sobrar. Abraão, olha só, muitas vezes para resolver problemas não sou eu, problemas relacionais, não sou eu que dou as regras, eu coloco as regras na mão do outro. Eu digo: como é que você quer resolver isso? Como que você quer resolver isso? Eu quero resolver isso. Tá bom para você isso? Tá bom. Mas você vai perder, eu sei, mas eu vou ganhar na paz de espírito. Eu vou ganhar porque eu continuarei com uma boa relação. É isso que você quer? É isso? Então tá feito. E Ló olha de: gente, Bombinhas vai bombar, porque eu estou chegando lá. E vai ficar para ti, Abraão, Penha. O texto diz que Abraão olha para as campinas e diz: uau, elas são incríveis. Nossa, eu consigo até ouvir os pastos crescendo de tão produtiva que essa terra é. É para lá mesmo. Abraão diz: é isso, então vai.
A gente aprende aqui com Abraão que nem sempre ganhar significa ficar com o melhor lugar. Abraão está nos ensinando que nem sempre ganhar significa ficar com a melhor cadeira, com a melhor posição. Que nem sempre ganhar tem a ver com você sair com a maior quantidade de dinheiro no banco. Nem sempre. Que nem sempre ganhar significa você ficar com a maior quantidade de terras na divisão da herança. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes ganhar significa perder. Perder. Às vezes a gente cresce e acha que já é assim, mais maduro, não é? Uns 2 anos atrás, fez isso. Meu pai é auxiliar, mas ele me deu um ensino. E a gente precisa aprender isso, que não é título, é experiência de vida, e vida com o Senhor. Eles estavam numa discussão sobre, lá na casa do avô. Vou falar porque eles não vão assistir não. Sítio, 2 sítios. Eu sou meio sanguíneo, mais do lado da mãe. E o pai chega contando, então, vai ser vendido tal sítio e dividido entre nós. São 5 irmãos. E aí o pai contando que disse para os meus avós na época: e aquele outro sítio lá? E a minha avó assim, na hora, foi isso? Disse, então, vendi e dei para o seu irmão tal. E aquele irmão que ela deu todo o sítio entrou na divisão do outro. Quando eu ouvi isso assim, como pentecostal, o sangue sobe. Quando ele chegou contando, eu disse, não, tá certo, o senhor não questionou ele, disse, tá, e aí? Você ficou com aquele sítio inteiro, a venda dele inteiro, e agora você vai entrar na divisão desse outro? Cara, você tá maluco? Eu já ia falar isso. E o pai e a mãe dizem, não, tá tudo certo. Deu vontade, não sei o que, mas a gente... Assim, depois eu pensando, eu disse, tá vendo? Você precisa aprender e entender que muitas percas, elas de fato não são percas, elas resultam em ganhos para nós. Resultam em ganhos. Abraão está mostrando isso. E aí a gente precisa entender a hora em que eu não abro mão e a hora que eu preciso abrir mão. Moisés está em uma relação com Faraó, que é uma personificação aqui do diabo. E aí Moisés vai dizer para Faraó o seguinte: nenhuma unha vai ficar aqui, a gente vai sair e vai levar tudo. No meu embate com o adversário eu não deixo nada. Agora Abraão está em uma discussão com o seu semelhante, não é com o diabo, é com o seu semelhante. E na discussão com o seu semelhante, com o seu irmão, Abraão diz, escolhe, eu fico com a perca. O que Abraão está dizendo é o seguinte: prefiro perder gados e terras do que a minha paz de espírito. O grande problema é que às vezes nós não queremos perder o gado e a terra em troca da paz de espírito. A gente prefere entrar em discussões de anos, a gente prefere entrar em litígio, a gente prefere entrar em situações que levarão até a morte, do que perder e ganhar a paz de espírito. Quantos que depois de uma fechada no trânsito, por não querer perder a vez, vai para a buzina, vai para o grito, sai do carro e perde a vida? Perdeu a vida, uma discussão louca, imbecil, banal. Pois é, tudo por quê? Porque não deixou o outro passar na frente, porque se sentiu no direito. Mas ele tinha o direito, mas por não perder aquilo, perdeu a vida. E a gente vai indo,
E a gente vai caminhando muitas vezes exatamente nessa realidade. Não, porque eu não posso, eu perco o amigo, mas não perco a graça, mas não perco a piada, e a gente vai perdendo. Eu não consigo sair dessa discussão sem falar tudo o que eu quero. E aí a gente fala tudo o que quer e ganha na razão, mas perde relações por uma vida toda. E Abraão está nos ensinando o seguinte: entre gados, ovelhas e terras, eu perco eles, mas não perco a relação e a paz de espírito. O que você tem escolhido? Quantos de nós chegamos ao final de uma vida com muitos gados, com muitas terras, mas sem nenhum amigo para compartilhar as conquistas? Você está entendendo? Caminhando para a gente finalizar. Se coloque de pé, se coloque de pé. Abraão nos ensina, e aí talvez isso é um erro de Ló, e a gente aprende com esse erro de Ló. E a questão é exatamente essa: não tome decisões pelo brilho que seus olhos estão vendo. E eu acrescentaria: não tome decisões pelos cantos de sereia que os teus ouvidos ouvem. Ló está olhando para as campinas e ele está dizendo: é incrível, é para lá que eu vou. Abraão, já tomei minha decisão, eu vou para aquele lugar, é o melhor de todos, é para lá que eu vou. Mas Ló provavelmente não se inteirou sobre quem morava ali. Quais eram os princípios daquela cidade? Quais eram os princípios que norteavam o local para onde ele estava indo? Ló escolhe o melhor aos seus olhos. Ló decide ir para um local onde havia muita beleza, mas ele olha apenas para um ângulo e por um ângulo, e esquece de olhar pelos outros ângulos. E essa decisão de Ló lhe custou muito caro. Uma decisão equivocada, por um olhar equivocado, lhe custou a vida da esposa, um incesto e filhos nascendo de uma relação incestuosa. Por uma decisão equivocada e totalmente errônea. Se ele tivesse demorado um pouco mais, se ele tivesse pesquisado sobre a região, sobre a situação, sobre os moradores, sobre os princípios daquele local, sobre quem eram, sobre as relações que ali estavam, provavelmente a sua decisão seria uma decisão equilibrada. O que a gente aprende aqui, nas áreas relacionais da vida: ouça o todo das histórias, não ouça apenas uma frase, e não ouça apenas um lado. Não existe um lado, existem vários lados. Não existe uma história, existem várias histórias. A gente tem alguns advogados aqui, vocês sabem muito bem disso. Chega o cliente e conta uma história, você diz: é isso mesmo, a lei dá amparo, e é isso, e aqui na seção tal, e não sei o que. Aí quando vai, tem outro lado. Por que não me contou? Mas então, é que existe mais que um lado. A gente precisa entender. Gary Collins vai trabalhar nisso no livro Aconselhamento Cristão. Toda a história que você ouve pela primeira vez, ela, na grande maioria, é omitida de muitos fatos importantes. Ouçam a segunda vez, ouçam a terceira vez, realize perguntas, e isso vai te mostrando um panorama maior. E com um panorama maior, eu consigo realizar escolhas melhores. Sabe o que o Abraão mostra para nós? A melhor decisão nos processos que precisam ser tomados para resoluções é antes, escute bem isso, é antes de qualquer decisão, esperar ouvir a orientação de Deus. Sabe o que acontece? O Ló vai. E eu fico encantado porque o versículo 14 diz que Abraão continua parado no mesmo lugar. Ló foi. Ló escolheu a melhor terra. E Abraão escolheu o quê? Ele continuou parado. E é no verso 14 do capítulo 13 que Deus aparece a Abraão e aí dá uma direção.
para onde ele deve ir. Abraão entende que mesmo que ele tenha a visão panorâmica de tudo, que ele tenha o domínio dos fatos e das situações, ele não se move sem a orientação de Deus. É isso. Eu posso conhecer os fatos, conhecer as realidades, mas eu só vou me mover quando o Senhor me der as orientações necessárias. E sabe o que Abraão nos ensina de forma tão incrível? É que os anos passam, e agora o mesmo homem que escolhe o melhor campo está prestes a ser destruído. E Deus resolve passar lá na casa de Abraão, tomar um cafezinho com Abraão e dizer que estava indo para Sodoma e Gomorra. Abraão poderia dizer: ele escolheu ir para lá. Manda descer fogo mesmo. Mandei os pastores dele encrencar com os meus pastores. Poderia estar comigo até hoje bem, mas como escolheu ir para lá, pode ir. Abraão agora se coloca como um intercessor daquele que lhe causou danos. Olha que incrível. Abraão agora vai se colocar diante de Deus e ele começa a realizar processos de intercessão. E Abraão não está intercedendo por alguém que lhe abençoou. Abraão está intercedendo por alguém que em um processo da vida lhe ocasionou danos diretos. Mas Abraão está dizendo: poupe a vida dele. Poupe a vida dele. O que isso nos ensina? Nas nossas relações da vida, de dificuldades, de emaranhados, de discussões, de desavenças, de embates, ao fechar das cortinas, eu preciso sempre estar em intercessão por aqueles, mesmo que estes em algum momento da vida me ocasionaram mal.